Meus amigos, que beleza! Essa é a nossa aula 5 do curso de JPA 2.1 da Audari. Nessa aula vamos evoluir um pouco a questão dos mapeamentos aqui e eu quero apresentar um conceito novo que foi uma das grandes novidades do JPA 2.1, pelo menos por mim a mais esperada, que é justamente o conversor de atributos. Eu vou fechar tudo aqui para começar de novo. Muito bem, vamos abrir aqui então o nosso projeto, a nossa entidade de receitas e vamos prosseguir com as evoluções. Bom, eu quero especificar aqui que para a minha receita eu vou ter uma URL que vai ser justamente o vídeo que eu vou utilizar como vídeo de instrução da minha receita. Muito bem, então eu vou especificar aqui um atributo do tipo URL do pacote JavaNet URL, certo? Vamos chamar isso aqui de vídeo URL. Então, como a gente já vinha fazendo, vou especificar aqui como column name e vai ser vídeo URL lá no modelo relacional. Muito bem. Antes do JPA 2.1, isso para você não poderia gravar atributos desse tipo no banco de dados sem utilizar algumas alternativas um pouco, vamos chamar de promíscuas ou estranhas. A partir do JPA 2.1 foi definido o que chamaram de Attribute Converter. Se você está familiarizado com o JSF, é muito parecido com os converters do JSF. Então vamos criar aqui um Attribute Converter, New Class. Vou definir no pacote receita.converter e vou chamar de, vai ser público, vou chamar de URL String Converter, que ele vai justamente converter meu atributo de URL para string, ou melhor, não vai ser para string, vai ser para varchar, né? Então vamos deixar só URL Converter. E para você especificar um Attribute Converter no JPA, você precisa implementar a interface homônima, que é justamente Attribute Converter, que especifica dois parâmetros genéricos. O primeiro é o parâmetro da entidade, né? O tipo do atributo na entidade, e o segundo é como ele vai ser gravado no banco, ou seja, string. Vamos importar tudo aqui, aí a gente dá um Ctrl 1 e implementa os métodos que foram especificados na interface. Bom, para converter de URL para atributo é muito simples, né? Attribute, aliás, returns, attribute, não igual a null, só para verificar se é null safe ou não, attribute.toString, se não retorna null mesmo, beleza? Nosso atributo não vai ser requerido. E para fazer o contrário aqui, ó, a gente tem que justamente pegar e criar um return URL, new URL, URL de dbData, que é a string que vem lá do banco. E esse cara lança uma exception e tem que contornar isso com try cat. E vamos aqui então usar o lombok para injetar o logger. E aqui a gente dá um log.severe, tem que importar aqui, né? Desculpa, gente. Tem que importar aqui, severe. Aliás, log, né? O level aqui vai ser severe. Vamos colocar aqui, não foi possível converter de varchar para URL. E vamos printar a exception aqui. Deixa eu renomear aqui para X. E vou retornar null nesse caso, para não quebrar a transação. Muito bem. Além disso, a gente precisa especificar esse cara aqui, ó, como converter, que é a anotação do Java X Persistence. Pronto, nosso Attribute Converter está pronto. Para fazer com que ele funcione lá na nossa entidade, a gente precisa vir aqui e anotar o nosso atributo como convert e especificar o atributo que vai ser utilizado aqui, que é justamente o URL Converter. Feito isso, podemos vir no nosso teste e atribuir uma receita para um URL para a nossa receita. Vir aqui no final, receita.add
set URL, vídeo URL, e aqui eu vou pegar uma receita aqui no YouTube, que é justamente aqui, ó, bolo de fubá. Vou copiar o link, vou botar aqui no Eclipse e vou colar aqui, beleza, só tirar esse ponto e vírgula que sobrou. Logicamente a gente tem que criar isso como um URL. No caso do teste, o construtor do URL lança uma exception. Vamos primeiro importar aqui, né? E agora a exception a gente pode simplesmente adicioná-la como uma cláusula throws na assinatura do método, porque se lançar uma exception, a gente quer que ela quebre o teste. Muito bem, salvando tudo aqui, Ctrl Shift S. Podemos executar o nosso teste novamente, run as JUnit test. Barrinha verde, vamos lá no nosso console, show tables, está tudo gerado lá, vamos dar um desk na receitas. Tá lá vídeo URL e vamos dar um select asterisco from receitas. Tá gravada corretamente a URL no banco de dados. Essa não é a melhor visualização, como eu venho dizendo sempre, mas é uma visualização que atende aqui o nosso propósito. Bom, você ainda pode voltar aqui no nosso Attribute Converter e especificar para que ele seja aplicado automaticamente. Auto apply true. Isso quer dizer que todos os casos que você tiver uma URL mapeada numa entidade, ele vai ser automaticamente mapeado. Portanto, você pode vir aqui na nossa classe receita e remover essa anotação aqui, que o provider vai se encarregar de mapear isso para você. Podemos rodar o teste novamente e verificar que tudo executou como esperado. Barrinha verde, vamos só repetir a consulta aqui e tá lá. Muito bem. Ainda com relação aos nossos mapeamentos, eu quero apresentar uma outra alternativa aqui, no que diz respeito ao texto que a gente vai utilizar para descrever o corpo da receita, né? Se você verificar aqui, ó, desk, receitas, uma string ela é gravada lá no banco de dados com um varchar 255, que é o tamanho máximo ali do varchar no banco de dados. Mas eu quero que essa receita tenha um texto longo, né? Obviamente uma receita não vai ser um texto muito curto, de 255 caracteres só. Então eu preciso que esse campo seja maior. O MySQL especifica o tipo text lá no banco. Então, para que a gente possa utilizar isso com um texto um pouco mais comprido, eu vou vir aqui no meu string de texto, e eu vou vir aqui e anotar ele como lob. Agora sim, como lob. Para que então a gente possa gravar textos longos lá no banco de dados. Eu vou pegar aqui, ó, vou buscar uma receita de bolo de fubá aqui no Google. Vamos abrir aqui, ó. E agora sim, ó, essa receita aqui está curta. Vamos pegar uma receita um pouco maior. Que é nesse site aqui, imagino que ela seja um pouco maior. Aqui, ó, uma receita com um pouco mais de 250 caracteres. Vamos pegar aqui. Até aqui tá ótimo. Vou copiar, vou voltar lá no nosso teste e vou obviamente criar um método aqui para retornar essa receita. Private string create receita, que vai simplesmente retornar return a nossa receita gigante lá. Aí, ao invés de eu atribuir a minha receita como eu vinha fazendo aqui, cadê o set texto, receita set texto, eu vou simplesmente dar um criar, como que é o nome do método? Acabei de esquecer, create receita. Vamos pôr em português, né, para ficar mais, criar receita. Força do hábito. Criar receita. Vou importar tudo, salvar tudo e executar. JUnit test. Barrinha verde. Se a gente voltar lá agora no nosso banco de dados e der um desk na receita, como a gente fez, pode ver
que o texto foi alterado para long text. Então, agora se a gente der um select aqui, como a gente tinha feito, vai ver que tem um texto gigante lá na nossa coluna de receita. Isso pode gerar um problema também, né? Quando você especifica texto muito grande, toda vez que você fizer uma query, o seu provider vai ser obrigado a carregar esse texto ali no seu campo, né? Você pode evitar isso, então, mapeando aqui, né, o basic fat type e configurar isso para lazy. Portanto, dessa vez o seu provider vai trazer esse texto longo da receita somente no momento em que você der um get nesse atributo. Então, isso vai te evitar de ter um pouco de dor de cabeça e de trabalhar com entidades que tenham valores de texto muito grandes. Muito bem, essa aula foi um pouco mais curta, mas nessa aula a gente aprendeu a criar um Attribute Converter, a aplicá-lo automaticamente, e também aprendemos a configurar textos longos no nosso banco de dados. E é isso, pessoal. Espero vocês na próxima aula.